Nesta aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre empregabilidade. A empregabilidade é a capacidade de adequação do profissional às novas necessidades do mercado de trabalho. É a necessidade de adaptação por parte dos empresários e profissionais. Existem dois termos que a gente pode destacar. O primeiro é a empregabilidade, que é a capacidade de você, para um novo profissional, candidato a uma vaga de emprego, de se adequar às necessidades da empresa. E existe um outro termo chamado empresabilidade, que é quando a empresa se adequa ao profissional. Um dos estudiosos dessa área da empregabilidade aqui no Brasil é o José Augusto Minarelli. Ele vai definir a empregabilidade como a capacidade de profissional estar empregado, mas muito mais do que isso. É a capacidade do profissional de ter a sua carreira protegida dos riscos inerentes do mercado de trabalho. É aquele profissional que é tão competente naquilo que ele faz, que por ele mesmo, só por ele mesmo, ele garante a sua vaga, ele garante aí o seu posto no mercado de trabalho. Esse José Augusto Minarelli, ele vai propor 6 pilares da empregabilidade. Nós vamos falar sobre estes 6 e neste slide nós vamos ter aí os seis pilares da empregabilidade: adequação vocacional, competências, idoneidade, saúde física e mental, equilíbrio financeiro e, por último, o networking. Na verdade, esses 6 pilares, eles são ideias, são sugestões de como manter essa empregabilidade. O primeiro deles é a adequação vocacional. Uma vez que, para tornar-se um bom profissional e um ser humano realizado, o indivíduo deve conciliar a sua função com a capacidade e paixão pelaquilo que ele faz. Então, o principal primórdio que vai orientar este pilar, adequação vocacional, é de você se tornar um bom profissional, um ser humano realizado, de maneira que você consiga equilibrar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, e ambas possam andar e ter aí um equilíbrio. Isso, portanto, vai se chamar adequação vocacional, quando você consegue adequar, equilibrar a sua vida profissional, pessoal e muito mais do que isso. Além de você adequar o profissional, pensando aí naquilo que você gosta de fazer e aquilo que você recebe para fazer. Veja bem, seria muito bom se todo mundo trabalhasse no emprego dos sonhos e ganhasse o salário dos sonhos. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas o José Augusto Minarelli vai dizer que neste primeiro pilar que existe aí uma adequação vocacional quando a gente consegue adequar a paixão pelaquilo que a gente faz, ou seja, a gente gostar de trabalhar numa determinada atividade e por essa atividade ser bem remunerado. Quando a gente encontra esse ápice, aí a gente encontra um equilíbrio profissional. O segundo pilar é o pilar da competência. Essa competência vai compreender os conhecimentos adquiridos, as habilidades físicas e mentais, o jeito de atuar e a experiência. Enfim, é a sua capacitação profissional, que vai ser desenvolvida pela sua formação escolar, pelos treinamentos que você participa, pelos cursos, assim como este que você faz, pelo autodidatismo, ou seja, você conseguir aprender determinados assuntos com muito mais facilidade, sem precisar que alguém te ensine, isso é autodidatismo, e pela vivência cotidiana. Então, quando a gente vê aí neste segundo pilar da empregabilidade, a competência é um amarrado, um apunhado do conhecimento que você tem ao longo da sua vida, seja ele conhecimento adquirido na escola ou em algum curso, assim como este, e também os treinamentos que você vai fazendo ao longo da sua vida, bem como a capacidade que você tem de aprender novos conceitos, conteúdos, novas línguas, por exemplo. Enfim, pela sua vivência cotidiana, você vai adotando aí o segundo pilar da empregabilidade. O terceiro pilar da empregabilidade vai falar sobre idoneidade. Ela diz respeito à honestidade e à correção com a qual se conduz a vida e o trabalho.
dentro de princípios legais e éticos, né, do profissional. Isso quer dizer que é neste terceiro pilar da empregabilidade que nós vamos colocar à prova se nós somos éticos ou não, se nós agimos de acordo com as regras do ambiente, por exemplo, ou se nós optamos por fazer algo certo ou errado. É isso que vai ditar este terceiro pilar da empregabilidade, que é a idoneidade. A idoneidade, ela vai falar, portanto, do equilíbrio que há entre a sua vida pessoal e profissional, os atributos éticos que só você tem, que somente você vai adquirindo ao longo da vida. Portanto, esse conceito de idoneidade, ele se ampara nos conceitos éticos e nos princípios legais. O quarto princípio, ele vai se pautar na saúde mental. A saúde mental vai cuidar do equilíbrio, do desgaste exagerado, cuidar do corpo. Pessoas saudáveis têm bons relacionamentos, geralmente, e interagem de maneira favorável, evitar vícios como fumo, álcool e drogas. É nesse princípio de empregabilidade que vai nos ensinar que é importantíssimo que a gente consiga equilibrar a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Pensando aí que pessoas que têm um equilíbrio mental e na saúde, obviamente, emocional, tende a ter relacionamentos mais duradouros, tende a ter relacionamentos interpessoais, que é o que estou dizendo, mais profundos, mais saudáveis. Então é importantíssimo que esse pilar da empregabilidade esteja dentro da nossa personalidade, que ele seja, portanto, um pilar que sustente a nossa saúde mental, nossa saúde física e a nossa saúde emocional. O quinto princípio vai falar sobre o equilíbrio financeiro. Não é difícil dentro de uma organização que um profissional se depare com situações de enfrentamento ou com situações com as quais não tem controle ou não concorde, pois uma negativa ou uma hesitação podem oferecer riscos à sua estabilidade e à sua permanência no emprego. Dessa forma, o profissional precisa pensar nisso. Assim que entra em uma empresa, precisa fazer uma reserva que o sustente por algum contratempo. As reservas são uma conveniência, uma defesa, mais um pilar que sustenta a empregabilidade. Este princípio vai falar sobre o equilíbrio financeiro. Assim como na saúde física e mental, emocional, é importante que a gente tenha um equilíbrio financeiro. Porque a gente sabe e a gente compreende, muitas pessoas já discutem a ideia de que quando você é uma pessoa desequilibrada financeiramente falando, você tende a ter dor de cabeça, você tende a ter alguns problemas emocionais, você tende a descontar a sua raiva em pessoas que não têm nada a ver com a história. Então é importante que dentro de uma organização, um profissional que se depare com situações de enfrentamento ou com situações com as quais não concorde, que ele tenha a consciência, que ele tenha o pensamento aberto para que eu vou reservar um percentual do meu salário, do meu dinheiro para guardar, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes uma hesitação, algo que você não concorde, e aí você vai em debate, quebra e bate boca com seu chefe, e a situação fica um pouco calorosa, você pode perder seu emprego por causa disso. Então é importante que este princípio, este pilar da empregabilidade, portanto, ele se faça presente nas nossas vidas. Porque veja, o profissional que pensa nisso, assim que entra numa empresa, ele precisa fazer uma reserva que vai auxiliar por algum contratempo. Se acontecer algum tipo de problema, alguma dor de cabeça, como o exemplo que eu dei, ou algum tipo de desavença que faça o colaborador pedir as contas ou ser mandado embora, a gente não sabe, tendo esse percentual, essa reserva financeira, há uma grande tendência de ter aí um equilíbrio financeiro na vida desse profissional. Por quê? A gente sabe que os nossos trabalhos de forma geral, eles não são, infelizmente, duradouros, eles não duram muito tempo. Então, para evitar algumas circunstâncias adversas, é importantíssimo
que nós tenhamos uma reserva para se algum dia precisar, se algum dia acontecer, a gente tem esse dinheiro reservado e a gente não sofra tanto a perda deste emprego, deste salário. E por último, nós vamos falar sobre o networking, ou rede de relacionamentos. Quem conhece pessoas adquire informações importantes e relevantes. Uma pessoa cuidadosa registra seus relacionamentos, guarda e cuida deles, retorna as ligações que podem ser oportunidades de trabalho futuramente. Em termos profissionais, é muito importante ter uma networking, uma rede de relacionamentos. Uma forma de se manter conectado à sua rede de relacionamentos é manter um contato com as pessoas. Por exemplo, numa entrevista de emprego, você vai, participa e você se dá bem, ou você conversa, ou você compartilha com outras pessoas que são seus concorrentes naquele momento, mas é importantíssimo que, se aquela oportunidade não der certo, por exemplo, você tenha aí um colega, um companheiro que pode muito bem, se você, é claro, manter essa rede de relacionamentos aberta e ativa, ele pode muito bem te indicar para uma vaga posterior, ele pode muito bem, provavelmente, te indicar uma outra oportunidade de emprego. Então, é importante a gente sempre pensar que, sempre que a gente entra em um lugar, a gente jamais pode perder ou fechar portas. Porque se um dia a gente fecha essa porta em determinada empresa, quando a gente precisar de novo dessa pessoa ou dessa empresa, essa porta estará fechada. Então é importante que a gente mantenha ativa essa rede de relacionamentos, esse network. Bom, todos estes pilares, eles estão interligados e precisam ter um equilíbrio razoável. Às vezes você vai desenvolver mais um pilar do que outro, mas não pode se descuidar dos demais. Você vai ter, por exemplo, o princípio lá, o pilar da idoneidade muito presente nessas questões éticas, muito na ponta da língua. Porém, você não pode deixar jamais de lado pensar na sua saúde física, mental, emocional, seu equilíbrio financeiro, a sua rede de relacionamentos. Então é importantíssimo que a gente não só priorize um pilar e deixe os 5 demais de lado. É importante que a gente tenha e trabalhe para desenvolver estes 6 pilares de empregabilidade ao longo da nossa vida profissional. Quanto maior o descuido de um aspecto em relação aos demais, mais difícil se torna sustentar a sua empregabilidade. O ônus, ou seja, o prejuízo de montar, desenvolver e manter estes pilares é do profissional. Não é a empresa, não é o seu professor, não é seu pai, não é sua mãe, é você mesmo que tem que tomar as rédeas da situação e você mesmo que tem que trabalhar para melhorar a sua empregabilidade. O mundo mudou e hoje você precisa tomar conta de si mesmo.